Queridos irmãos e queridas irmãs, vamos pregar a palavra de Deus. E o tema de hoje chama-se Conhecendo o Espírito Santo 1. Conhecendo o Espírito Santo 1. Você conhece o Espírito Santo? Você sabe tudo sobre o Espírito Santo? Você sente a presença do Espírito Santo na tua vida, no teu corpo, no seu dia a dia? O Espírito Santo se manifesta em você? Ele te arrepia? Ele te faz chorar? Ele te dá calor? Vamos conhecer um pouco do Espírito Santo? Em nome de Jesus? No livro do profeta Isaías, no capítulo 11, versículo 1 e 2, Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus, ele falou para Isaías assim: um broto vai surgir no tronco seco de Jessé. Das velhas raízes, um ramo brotará. Sobre ele há de repousar o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria e compreensão, espírito de prudência e valentia, espírito de conhecimento e temor do Senhor. Já dá para conhecer mais ou menos como que é o Espírito Santo, né? Sobre ele, sobre quem que Deus vai colocar o Espírito Santo? Sobre Jesus, o Filho amado dele. E depois o Senhor Jesus vai derramar para nós. Mas primeiro vai para Jesus, para o Filho amado do Deus Pai Todo-Poderoso. Sobre ele há de pousar o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus. Espírito de sabedoria e compreensão. Espírito de prudência e valentia. Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Essas são as características do Espírito Santo. Sabedoria, compreensão, prudência, valentia, conhecimento, temor, amor a Deus. É o Espírito de Deus. No livro do profeta Joel, no capítulo 3, versículo 1 a 2, Deus também fala ao profeta Joel: depois de tudo isso, derramarei meu espírito sobre todos os viventes. E então, os vossos filhos e filhas falarão como profetas. Os anciãos receberão em sonho suas mensagens, e os jovens terão visões. Até sobre escravos e escravas derramarei naquele dia o meu espírito. Irmãos, Deus está falando que depois daqueles dias, depois que Jesus vier à terra, depois que Jesus for morto, crucificado, depois que Jesus ressuscitar dos mortos, e depois que Jesus voltar à terra, ele derramará o Espírito Santo. O Pai, a pedido de Jesus Cristo, nosso Senhor, derramará o Espírito Santo em todos os viventes, em todas as pessoas que se entregarem a Jesus, de verdade, de coração aberto e sincero. E então os vossos filhos e filhas falarão como os profetas. Haverá muitos profetas na terra, daqueles que receberem o Espírito Santo de Deus. Os anciãos, os idosos, receberão em sonhos suas mensagens, e os jovens terão visões. Tudo do Espírito Santo. Até sobre escravos e escravas derramarei naquele dia o meu Espírito, o Espírito Santo. Amém, queridos irmãos? Agora, vamos ver o que nosso Senhor Jesus falou sobre o Espírito Santo quando ele estava aqui na terra conosco. No Evangelho de João, no capítulo 14, de versículo 15 a 17, Jesus falou assim:
Se me amais, observarei os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, que ficará para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê e nem o conhece. Olha, Jesus já está falando, ó. Se vocês me amam, se vocês me amais Jesus, observarei os meus mandamentos. Observarei os meus mandamentos. Só para lembrar para vocês, Jesus falou o seguinte: o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, cumprindo seus mandamentos, suas normas e seus preceitos. E o segundo mandamento é amar o teu próximo como a si mesmo. Um mandamento e o outro são semelhantes. Então, se vocês amam a Jesus, pratiquem esses dois mandamentos. Então, eu, Jesus, pedirei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, que é o Espírito Santo, um outro defensor, que ficará para sempre convosco. Porque quando o Espírito Santo vier em você, ele não sai mais de você, até você morrer, essa vida humana. Ele permanece para sempre. O Espírito da verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele é o defensor, é o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber. A maioria das pessoas não são capazes de receber o Espírito Santo, porque não o vê e nem o conhece, porque o seu coração está preso, amarrado no mundo humano. Não abre o coração para Jesus e não recebe o Espírito Santo. E quem não recebe o Espírito Santo não sente a presença do Espírito Santo. Essa é a verdade. E nosso Senhor Jesus continuou falando, agora no Evangelho de João, no capítulo 15, do versículo 26. E Jesus disse assim, ó: quando, porém, vier o defensor, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Prestem bem atenção, queridos irmãos. Quando, porém, vier o Espírito Santo, o defensor, que eu vos enviarei por parte do Deus Pai, do meu Pai, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que procede do Pai, que vem do Pai, ele, o Espírito Santo, dará testemunho de mim, Jesus, de mais ninguém. O Espírito Santo veio na terra para dar testemunho do Filho de Deus, de Jesus. Estão entendendo? E Jesus continua. No Evangelho de João, agora no capítulo 16, no versículo 8, Jesus falou assim: quando ele vier, acusará o mundo em relação ao pecado, à justiça e ao julgamento. Irmãos, isso é sério. Isso é muito sério. Porque quando o Espírito Santo vier aqui, ele já está aqui. A verdade é essa, ele já está aqui desde a ressurreição de Cristo, ele já veio para nós. O Pai já enviou a pedido de nosso Senhor Jesus, ele já está em muitos de nós e está aqui no mundo inteiro. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito da sabedoria, o Espírito da compreensão, o Espírito de prudência, o Espírito de valentia, o Espírito de conhecimento e de amor a Deus. Esse Espírito Santo que veio para dar testemunho de Jesus, que está aqui para dar testemunho de Jesus, quando ele vier, e ele já veio, ele acusará o mundo em relação ao pecado. O Espírito Santo acusa o mundo em relação ao pecado, à justiça e ao julgamento. Irmãos queridos,
Nada passa despercebido aos olhos de Deus. O Espírito Santo está em todos os lugares, vendo e ouvindo tudo. Nada fica no escondido que Deus não possa revelar. Nada. Então, quanto ao pecado, o Espírito Santo vai acusar. E o Espírito Santo veio e está aqui para dar testemunho do Filho de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. De mais ninguém. Amém.